Nesse vídeo eu quero te mostrar como é simples você identificar exemplos a seguir no texto. Pessoas que aparecem no texto e que você deveria olhar para elas e falar assim: olha, eu devo seguir esse exemplo. Olha só o que ela fez aqui, eu devo fazer exatamente como ela. Então, se você quer aprender a fazer isso no seu devocional, para melhorar o seu devocional, fica comigo no vídeo. Pois bem, nós estamos aqui em mais um dia do Projeto 183. Hoje é o dia 108 e o Projeto 183 são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através aqui do livro de Salmos. E hoje nós temos aqui o Salmo 99, eu separei ele na nova versão internacional, ok? Vamos ler o texto bíblico? Diz assim: O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor, e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Verso 8. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Olha só que texto maravilhoso, que texto lindo, realmente um texto pouco lido, né, pouco conhecido e, porém, muito, muito, muito lindo realmente. E a lição que eu quero trazer hoje aqui pra gente, para melhorar o nosso devocional, e é interessante que calhou, né, vamos dizer assim, a gente costuma dizer, né, foi uma coincidência, mas não, né, não é uma coincidência, é uma deucidência, né, geralmente a gente comenta. Calhou de justamente esta lição que eu quero ensinar para vocês nesse salmo ter isso, né? E olha só, esta é uma lição que geralmente você vai encontrar melhor nos textos narrativos, nos textos que contam histórias de pessoas, ok? No caso aqui desse texto, desse salmo, né, os salmos geralmente não contam histórias de pessoas, não demonstram os exemplos das pessoas. Mas, nesse caso aqui especificamente, tem um exemplo. Ou melhor, alguns exemplos. E o que eu quero ensinar aqui para você hoje, que vai melhorar o seu devocional, é o seguinte. Qual não? O texto me apresenta algum exemplo a seguir? Seguir. Esta é a grande pergunta aqui de hoje. Será que o texto mostra para nós exemplos a seguir? Homens, mulheres de Deus, pessoas que tiveram uma boa conduta e que são condutas dignas de serem seguidas? Pois é, justamente nesse texto nós temos isso. Aqui o texto vem falando sobre Deus, vem falando sobre quem Ele é, sobre o que nós devemos fazer diante dele, ok? Agora veja só, a partir do verso 6, ele cita Moisés e Arão. E aí ele fala, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Aqui, não é que a gente tem lá um exemplo, né? Mas olhando bem para o papel do cristão hoje, para aquilo que Pedro fala, que nós somos reis e sacerdotes, ok?
nós podemos até já começar aqui com este exemplo. Que nós somos sacerdotes. E o que é um sacerdote, né? O sacerdote é um representante do povo diante de Deus. Então, o sacerdote é alguém que entrega a intercessão a Deus, entrega ali o sacrifício diante de Deus. Então, a gente pode sim ser sacerdotes, ser intercessores do povo diante de Deus, né? Pois bem, essa é um primeiro exemplo a seguirmos. Olha só, Samuel estava entre os que invocavam o seu nome. Então veja só, invocar o nome do Senhor é algo, né, uma prática, um exemplo a ser seguido. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Então todos eles clamavam pelo Senhor, já está aqui invocar o seu nome, né? Clamar ao Senhor e o Senhor respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Olha só. Então, eles obedeciam. Esse é um grande exemplo a ser seguido aqui. Obedecer os mandamentos do Senhor. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras, olha só, para eles tu eras um Deus perdoador. Olha só, a consciência, estas pessoas, estes homens tinham a consciência de que Deus era um Deus perdoador. Embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Eles tiveram rebeliões. Isso aqui não é um exemplo necessariamente a ser seguido, ok? Isso aqui não é algo que a gente deve fazer, né? Se rebelar, mas algo que a gente pode aprender daqui também é que Deus, aqueles que não andarem nos caminhos, aqueles que tiverem suas vidas de fato fora dos caminhos do Senhor em algum momento, terá sim o seu castigo, terá sim a sua repreensão, a sua disciplina, né? Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então, olha só, encontramos aqui 4 exemplos a seguir. E olha só, foi super simples, foi super fácil, e um detalhe, como eu falei aqui no começo, nós encontramos isso em um texto que é muito difícil de se perceber isso ou de ter isso, justamente porque é um texto mais de poesia, não é um texto que está contando a história de ninguém. Quando é um texto que, por exemplo, os evangelhos, aí você vê lá os exemplos de Jesus, os exemplos dos apóstolos, quando é, por exemplo, o livro dos reis, você vê lá o exemplo do rei, o exemplo de um profeta, o exemplo de uma pessoa que está ali na narrativa, enfim. É muito mais fácil de a gente perceber isso em outros textos. Mas, como a gente está percebendo aqui, inclusive em textos poéticos, é possível extrair lições, e de forma bastante simples, como você viu, com esta pergunta a ser feita ao texto. Olha que maravilha! Você viu só como é simples? A gente pode sim perceber aqui, olha, somos sacerdotes diante de Deus. Podemos chegar diante do Senhor, apresentar outras pessoas também diante do Senhor, apresentar a nossa casa diante de Deus, nossos amigos, nossos irmãos, nossos inimigos, devemos apresentar diante de Deus. Olha só, devemos invocar sempre o nome do Senhor, clamar a Ele, buscar Sua presença, buscar Sua face. Devemos obedecer os Seus mandamentos e os Seus decretos. Devemos sim seguir esse exemplo. Olha só, esses homens seguiam isso, esses homens faziam isso, e isso era louvável diante de Deus. Portanto, devemos seguir esse exemplo de obedecer aquilo que Deus nos fala. E ter esta consciência de que Deus, Ele é um Deus perdoador. Que nós vamos falhar. A questão não é se falharmos, a questão é quando falharmos,
termos esta consciência de que Deus ele é esse Deus perdoador, esse Deus que tem misericórdia, que tem paciência conosco e que sempre está disposto a nos perdoar os pecados. Olha que lindo! Você vê como a Bíblia é simples? Então, se esse vídeo foi abençoador para você, eu peço que você encaminhe para mais alguém, que você mande para um amigo, para um irmão da sua igreja, para um grupo aí do WhatsApp onde tenham cristãos interessados na palavra de Deus e que você possa ser a cada dia mais abençoado. Deus te abençoe e até a próxima.